Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração. Em silêncio rezemos, invocando o auxílio do Espírito Santo, para que Ele nos oriente e nos faça compreender a palavra que foi proclamada e agora é pregada para a nossa salvação. Peçamos sua ajuda, seu auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a festa que celebramos hoje de Todos os Santos, infelizmente era um dia santo, dia 1º de novembro, e aí, por causa da correria da vida, para não ter 2 feriados ou dias santos, 1º e 2 de novembro, essa festa passou para o domingo futuro, próximo. Mas tinha um sentido muito belo. No dia 1º a gente celebrava Todos os Santos. Na pedagogia da liturgia, entra os olhos no céu, contempla a multidão dos santos diante do trono e do Cordeiro da primeira leitura, que ninguém pode contar.
Contempla os santos e santas, aqueles homens e mulheres que deram testemunho de fidelidade no seguimento do Senhor, passaram pelas tribulações, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como o livro do Apocalipse termina dizendo hoje, estão diante do trono do Cordeiro com vestes brancas e palmas nas mãos. Esses são os que vieram da grande tribulação. Então a gente entrava o olhar no céu no dia 1º de novembro e depois, no dia 2, descia ao cemitério para rezar pelos mortos, pedindo a graça de que aqueles ali sepultados participem pela graça de Deus da comunidade dos santos. O tempo da pandemia e das tribulações e das tragédias, como esse acidente aéreo dessa semana, ou a enfermidade que acometeu o seu Luiz Edmundo Cerqueira Lima Amorim, com 74 anos, e a família hoje celebra o seu 7º dia. Diante do mistério da morte, da realidade da morte, nós somos chamados a olhar para a morte com os olhos brilhando por ver a vida do céu, dos santos e santas. O Papa Bento XVI diz que quando nós celebramos a festa de todos os santos e santas, a gente olha no céu a nossa futura comunidade. Eu acho essa expressão caríssima do ponto de vista teológico. Os santos e santas são a nossa futura comunidade. Nós temos anseio, desejo e não medo de fazer parte dela. A nossa futura comunidade não é a dos mortos, sepultados, apodrecendo. A nossa futura comunidade é a do céu, é a dos santos e santas. No Evangelho de hoje, tomem comigo, aí a sua mão, Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. O Senhor apresenta para nós uma proposta que pode ser para nós um caminho de busca nesta vida. A santidade não é uma realidade para a gente viver só depois de morto e ressuscitado no céu. A santidade ou a graça e os benefícios de uma vida santa, nós não recebemos só depois de mortos, mas pela graça do batismo, nós experimentamos todas as graças e benefícios da santidade já aqui, nesta vida. Pelo sangue de Jesus, por sua morte, por sua ressurreição, nós devemos passar esta vida aqui como homens e mulheres chamados a esta vida santa, que Jesus chama de aventura. E aventuras que contrastam com a nossa cultura e a nossa sociedade, que oferece um elenco enorme de alternativas aventureiras. Qualquer feriado prolongado, qualquer férias, dias ou semanas de folga, se tornaram possibilidades enormes para as nossas aventuras. E a indústria do turismo e da aventura não cessa de multiplicar possibilidades enormes para a aventura. Jesus também tem um pacote de aventuras para nós. Vamos lá? Nós vamos lê-las todas e depois eu faço a meditação. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Aqui é o capítulo 5 de Mateus, está no comecinho da vida. Jesus acabou de realizar os primeiros milagres, os primeiros ensinos, acabou de impactar a vida dos apóstolos.
já tem multidões se aproximando dele, já no capítulo 5, e ele senta, começa a ensinar dizendo: olha, o que vocês buscam em mim não são os pacotes que oferecem nas salas que vendem entretenimento por aí. O que vocês buscam comigo deve ser uma outra forma de aventura. Queiram e mudem as expectativas de vocês, senão vocês sairão frustrados desta sala. E ele propõe as aventuras, são 9, dependendo de como você conta. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deles é o reino dos céus. bem-aventurados os aflitos, porque Serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque Serão saciados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. bem-aventurados os que promovem a paz, porque Serão chamados filhos de Deus. bem-aventurados os que são perseguidos por Causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Bradem: Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. o pacote de aventura que Jesus oferece para nós no século 21 inclui uma aventura que o mundo jamais alcançaria sucesso e lucro, e até as igrejas, oferecendo: vem para cá, seguir Jesus. Aqui você poderá ser perseguido, caluniado, mentindo, injustiçado, maltratado por causa dele. Essa proposta talvez ela não alcançaria grande resultado no mercado dos negócios do turismo, né, Marcelinho? Essa proposta supõe uma outra forma de aventura, outra forma de realização. Se a gente olha para a aventura e fixa o olhar na aventura, talvez a gente se assuste. Mas se a gente dobra o olhar no que cada uma dessas aventuras oferecem, deles é o reino dos céus, ser consolado, possuirão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, deles é o reino dos céus, será grande a vossa recompensa nos céus. Se a gente focar o olhar naquilo que cada uma dessas aventuras oferece, talvez nós diminuamos o nosso medo da adesão a esse pacote de aventura que Jesus propõe. Nós perdemos a capacidade de falar com as novas gerações acerca do tema da santidade. Quando a gente fala em ser santo, a gente já vem logo com a linguagem triste, sofrida, penosa. Precisaríamos do que o Papa Francisco chama, precisaríamos desenvolver uma linguagem da alegria do Evangelho, falar da alegria do Evangelho, ter o reino dos céus, ser consolado, possuir a terra, ser saciado, alcançar misericórdia, ver Deus, caminhar por esta vida aguardando uma recompensa nos céus. Irmãs e irmãos, convido cada um a não ter medo desta aventura que Jesus propõe. Não existe a menor possibilidade de alguém de nós dizer que é cristão, se, como resultado da vida cristã, o mais importante para nós não for
alcançar uma vida de santidade? A menor chance. Se a motivação nossa para ser cristão, para seguir Jesus, para viver a fé, não tiver como ápice decisivo, se você tiver direito de escolher uma coisa só que eu quero como resultado da minha vida de cristão, a única que você não poderá jogar fora, riscar, dispensar é a vida de santidade, a vida santa. A palavra santo, na língua que a Bíblia foi escrita, significa separado. Significa viver esta vida e passar por este mundo sempre como alguém separado para Deus. Todas as coisas quantas nos envolvem, nos atraem, nos seduzem, nos encantam, ou nos abatem, ou nos esmorecem, todas as coisas que passam por nossa vida e impõem sobre nós, do melhor ao pior, nós devemos vivê-las como alguém que é separado para Deus e para as coisas de Deus. Isto não alcança sempre um resultado de esperança. Quando nós somos visitados por uma tragédia como desta semana, aquele acidente aéreo, ou mesmo a morte do seu Luiz Edmundo, nós precisamos de uma palavra mais elevada de esperança. O que é ser santo? O que é viver esta vida como alguém separado para as coisas de Deus? No salmo de hoje canta assim: é assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ser santo é viver esta vida buscando a face de Deus. O cristianismo, a fé cristã, a piedade, a devoção, a vida de oração, qualquer elemento que compõe característica em mim e em você, que nos chama de cristãos ou de católicos, não deveria ser por razão maior. Por que você faz isso, pratica isso, acredita nisso? A sua resposta deveria ser sempre: eu procuro a face de Deus. Outra expressão do Salmo também diz: Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Por que é que nós perdemos a capacidade de falar, sobretudo com as novas gerações, acerca da santidade como graça, bênção, alegria? Ao contrário, transformamos essa linguagem num peso. Muitas vezes os nossos santos trazem características de sofrimento, de dor. E a meninada não encontra na nossa iconografia a expressão da felicidade plena como essa das bem-aventuranças. Mas termino com um convite: olhar para Jesus. Olhe para a cruz. Se você tem dificuldade de entender o que é ser pobre em espírito, aflito, manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, não cobre isso de você como um peso. Não torture você. Busque Jesus e contemple sobretudo em Jesus. Ele é por excelência o pobre em espírito, o aflito, o manso, o que teve fome e sede de justiça. Ele é por excelência, sobretudo na cruz, o misericordioso, o puro de coração, o que promoveu a paz, o que foi perseguido por causa da justiça, o injuriado, o caluniado, por causa do amor do Pai que Ele veio trazer a nós. Quando contemplamos Jesus, que passou Ele mesmo por essas bem-aventuranças, a gente entende que Ele é o bem-aventurado do Pai. Bento XVI diz
que essas bem-aventuranças são uma espécie de fisionomia de Jesus. Quando a gente medita essas bem-aventuranças, a gente está contemplando a fisionomia de Jesus. Irmã, irmão, não queiramos passar por esta vida sem buscar não só a fisionomia de Jesus, mas encontrando a fisionomia de Jesus, encontraremos a nós mesmos. Encontraremos o sentido último dos irmãos e irmãs que morreram e contemplaremos a fisionomia de Jesus neles e em nós. Pegue comigo a segunda leitura para encerrar. Medite e reze comigo esse convite da primeira carta de São João. Olhe que coisa estupenda. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Leia. De sermos chamados filho de Deus. Brada. E nós o somos. Olha, esse é o grande presente de amor que o Divino Pai Eterno nos deu. Sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Esse é o presente. Se nós visitássemos mais essa palavra e permitíssemos que esta palavra abrisse o nosso olhar para que nós contemplemos esse grande presente de amor, nós seríamos menos carentes dos presentes que mendigamos nesta vida, dos afetos. Esse é por excelência o grande presente de amor, ser chamado filho de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Por esta vida, celebrando o 7º dia de um pai, de um avô, por esta vida, celebrando a tristeza de perder alguém querido, passando pelas privações, pelas tribulações, mas viver esta vida com essa afirmação: desde já nós somos filhos de Deus. No versículo 2, leia comigo. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Brada. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. O que seremos, Senhor? Para vocês que celebram o 7º dia, leia, toda a igreja. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Quando Jesus ressuscitado descer da glória do Pai, revestido de glória, se manifestar na glória, nós o veremos tal como Ele é, e a nossa fisionomia mudará e nós seremos semelhantes a Ele. Pensa, viver uma vida assim. Querer um dia ter em nós essa semelhança do glorioso, ressuscitado, vencedor da morte, do pecado, do mal, Jesus. Nenhuma mutilação para tentar aperfeiçoar o rosto esteticamente, para reproduzir e ficar como o mercado quer. Nenhuma cirurgia plástica, nenhum produto vendido nas vitrines dará a nós o semblante, o ser semelhante a Ele quando Ele se manifestar. Contemplemos nos santos e santas aqueles que já são semelhantes ao ressuscitado e supliquemos do Senhor a graça de que caminhemos em nossa vida de fé, buscando um dia, diante do ressuscitado Jesus, ver em nós também semelhantes a Ele
revestidos de glória. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, num tempo de profundo silêncio, reze, invoque do Senhor a graça de você recuperar em você, desde já, somos filhas e filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Peça ao Senhor a graça de você sair daqui hoje, ou aí onde você se encontra em sua casa rezando conosco, para você viver esta novidade da fé. Desde já, eu sou filha, eu sou filho de Deus, e caminho nesta certeza, caminho nesta verdade, somos filhas, filhos de Deus. Reze, renove no seu coração esta fisionomia de Deus em você. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Fiquemos em pé. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja Voltando-nos para a cruz de Jesus, santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo